Julho começa com uma pergunta importante para quem investe. Depois de um semestre com ganhos relevantes em vários ativos, será que ainda é hora de correr risco ou já é momento de proteger parte dos resultados? Quer entender como o cenário atual impacta suas decisões e onde estão as oportunidades para o seu perfil? Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar onde investir em julho de 2026. Olá, eu sou Thiago Vasconcelos, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e estou aqui para te ajudar a investir como um especialista. Julho começa com um cenário que exige mais seletividade e uma carteira mais equilibrada. Depois de um primeiro semestre com ganhos relevantes em alguns ativos, o mercado entra em uma fase em que o investidor precisa olhar com mais atenção para proteção e diversificação. No Brasil, os juros seguem elevados, apesar do Copom ter optado por uma redução pontual da Selic para 14,25% ao ano. A inflação desacelera lentamente e a bolsa perde força com o fluxo estrangeiro pressionado. No exterior, o mercado continua sustentado por lucros e tecnologia, mas os preços já parecem mais esticados e por isso o potencial de alta fica mais limitado. Os conflitos geopolíticos continuam no radar e os efeitos econômicos permanecem exigindo a atenção dos investidores. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a inflação continua acima da meta do Federal Reserve, o que reforça a leitura de juros elevados por mais tempo. Esse cenário reduz o espaço para a valorização adicional dos ativos de risco e aumenta a necessidade de seletividade nas posições internacionais. Mesmo com esse pano de fundo mais desafiador, os investimentos no exterior continuam apoiados por lucros corporativos resilientes e pelo avanço das empresas de tecnologia, especialmente ligadas ao tema de inteligência artificial. O ponto de atenção é que o mercado americano continua caro. A principal justificativa para manter exposição internacional segue sendo a diversificação, e não necessariamente uma expectativa de retornos muito acima do CDI daqui para frente. Em junho, os principais índices globais tiveram um desempenho mais fraco, com queda de 1,06% do S&P 500 e de menos 0,19% do Nasdaq. Olhando agora para o Brasil, seguimos em um ambiente que pede disciplina na alocação. A inflação continua desacelerando de forma lenta e ainda roda acima de um nível confortável. No mês de junho, o IPCA 15 subiu 0,41% e acumulou 4,80% em 12 meses. Já as projeções estimam o IPCA de 5,3% para 2026 e uma Selic em 14% no fim do ano. Tanto no cenário base do Banco do Brasil, quanto nas expectativas de mercado já revisadas para cima em relação a junho. Isso significa que o investidor ainda convive com juros altos por um período mais longo, o que aumenta a atratividade da renda fixa e reduz o apetite relativo pela bolsa. Na renda fixa, o mês reforça aquilo que já vínhamos destacando. O carrego continua sendo um dos principais aliados do investidor. Em junho, o CDI subiu mais de 1%, mantendo o pós-fixado em posição confortável dentro das carteiras. Ao mesmo tempo, os títulos indexados à inflação seguem com uma assimetria interessante, porque combinam taxa real ainda elevada com proteção, caso o cenário inflacionário seja pior que o esperado. Já os pré-fixados continuam oferecendo retorno atrativo, mas com necessidade de entrada mais gradual, porque a trajetória de juros no curto prazo ainda impõe mais volatilidade para essa classe. Na Bolsa Brasileira, o ambiente ficou mais apertado. O fluxo de capital estrangeiro para a renda variável local voltou a ficar negativo, e esse é um fator importante para entender o comportamento do mercado. Além disso, como já comentei, os juros continuam elevados e reduzem o prêmio relativo da bolsa, o que limita a entrada de recursos. Em junho, o Ibovespa caiu 1,01%. Ainda assim, no acumulado de 2026, a bolsa segue perto de 7% de alta, depois de ter subido mais de 33% em 2025. Por isso, a leitura que podemos fazer é de que este é um momento adequado para realizar parte dos lucros e elevar posições mais previsíveis, como a renda fixa, do que aumentar o risco de maneira agressiva. No câmbio e nos ativos alternativos, o investidor também precisa ter cautela. Em junho, o dólar avançou e fechou o período com valorização de 2,5%, cotado a R$ 5,16, refletindo o ambiente global mais pressionado e a busca por proteção. Já o Bitcoin e o Ethereum tiveram queda expressiva no mês, mais de 20%, mostrando que os ativos mais voláteis continuam sensíveis ao cenário de juros alto e menor apetite global por risco. Mas onde estão as oportunidades nesse momento? Na renda fixa, a preferência segue concentrada em pós-fixados e títulos indexados à inflação.
Os pós-fixados continuam muito fortes por causa do patamar elevado da Selic, enquanto os papéis atrelados ao IPCA seguem como a classe com melhor assimetria do mercado, por unirem proteção e boa perspectiva de retorno real. Os pré-fixados continuam interessantes, mas com postura mais tática e entrada gradual. Na Bolsa Brasileira, a recomendação é de redução. O racional é simples: fluxo estrangeiro pressionado, juros elevados e uma relação risco-retorno menos favorável depois de um início de ano positivo. Isso não significa zerar a classe, mas sim diminuir a exposição, realizar parte do lucro e aumentar a participação de ativos com carrego mais previsível. Nos investimentos no exterior, a recomendação é manter uma posição neutra. O investidor continua tendo na classe um instrumento importante de diversificação e acesso às tendências estruturais, especialmente tecnologia e inteligência artificial. Os indicadores técnicos mostram um mercado mais sobrecomprado e com potencial de ganho à frente possivelmente menor que o CDI. Por isso, a orientação foi realizar parte do lucro sem abandonar a alocação internacional. Com base nesse cenário, como ficam as carteiras por perfil? Para o perfil conservador, a carteira segue concentrada em ativos de renda fixa por serem mais previsíveis e permitir uma volatilidade mais baixa. A exposição à renda variável aqui é indireta, através de sugestão de um percentual de alocação em fundos multimercado. Para o perfil moderado, a ideia é equilibrar melhor o risco, adicionando ativos de renda variável na composição e aumentando os percentuais dedicados aos pré-fixados e a ativos de inflação. No perfil arrojado, a alocação sugerida avança para posições mais amplas em ativos de maior risco com pesos maiores em multimercados e inflação. Já no perfil agressivo, a carteira fica mais diversificada entre classes, buscando uma capacidade de retorno ainda maior, porém com mais risco. Em resumo, julho de 2026 traz uma mensagem bastante clara para o investidor. O cenário exige proteção, disciplina e diversificação. O investidor que souber combinar carrego, proteção e exposição seletiva ao risco tende a estar melhor posicionado para os próximos meses. Para conferir todas as sugestões detalhadas, acesse investalk.bb.com.br. Lá, você encontra as carteiras recomendadas e o detalhamento completo da estratégia para cada perfil, além de acessar também as sugestões de ações e fundos imobiliários. O link está na descrição do vídeo. Bom, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.